Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tem passado? Estamos aqui novamente para mais um vídeo dessa série de discussões teológicas, de conversas sobre a Bíblia aqui comigo. Hoje eu queria levantar um tema com vocês, que é o seguinte: você tem noção contra as forças que nós lutamos? Quais são os inimigos? Qual a força desse inimigo? Então eu vou remeter a gente aqui ao Evangelho de Marcos. Você conhece o Evangelho de Marcos? É lá no Novo Testamento. No Evangelho de Marcos a gente tem uma história, começa lá no capítulo 4, onde Jesus está pregando do lado, assim, nas margens do lago da Galileia, que era como se fosse um mar para eles, né? Mas é um lago muito grande, e Jesus resolve atravessar para o outro lado. Então ele vai de barco, e é aquela história onde ele vai dormindo e se forma uma tempestade muito grande, muito intensa, e os discípulos, os apóstolos ficam apavorados, e Jesus dormindo, cabeça na almofada no fundo do barco. O pessoal vai lá e fala: mestre, a gente vai morrer, você não liga? Aí ele fala para o mar, né? Fala: mar, para, sossega. E o mar para, sossega. E aí os discípulos que antes estavam assustados com a natureza, com a possibilidade da morte, aí eles ficam super assombrados, assim: quem é esse homem? Como assim? Ele manda o vento parar, a tempestade cessar e a coisa acalma. Mas note que não foi uma travessia tranquila. Então, ele estava de um lado do lago da Galileia, do mar da Galileia, atravessa para o outro numa travessia difícil durante a noite, foi uma travessia durante a noite, e chegando do outro lado, olha só o que aconteceu. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que eu acho importante mostrar na Bíblia onde as coisas estão. Então olha lá, agora eu estou em Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito, com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: o espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Bom, eu não vou continuar lendo o resto aqui, mas você pode ler. Isso é Marcos 5. O que a gente vê aqui? A gente vê Jesus chegar do outro lado do lago, numa cidade chamada Gedara, que fazia parte de outras 10 cidades chamada Decápolis, e era uma região de criação de porcos, era uma região de gentios. Gentios são os que não são judeus, são chamados de gentios, então era uma terra gentílica. E para os judeus, as pessoas que criavam porcos eram nada, porque o porco era um animal imundo para o judeu, ele era proibido de comer, ele era proibido, acho que até de olhar para o porco. Então era uma região já de gente desprezada pelos judeus, e Jesus atravessa uma tempestade no mar, vai até lá, e eis que esse homem que vivia num cemitério. Agora, o que leva uma pessoa a viver num cemitério? Diz a leitura que esse homem andava nu pelo cemitério, que as pessoas tentaram prender ele com corrente. Numa outra tradução, numa outra versão da Bíblia,
fala que ele quebrava em migalhas essas correntes e que ele ficava se machucando. Então você tenta imaginar uma pessoa que é excluída do convívio familiar, é excluída da sociedade, é uma pessoa que não tinha condições físicas, porque estava sempre machucado, não tinha condições psicológicas, estava correndo pelado dentro de um cemitério, e essa pessoa, ela era possuída por um espírito mau. Jesus foi até lá por causa dessa pessoa. Quando esse cara vê Jesus, ele corre e se joga aos pés, mas não é o cara falando, é o espírito mau falando assim. O espírito sabia quem era Jesus, que Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. E chega e fala assim, mas já veio atormentar a gente antes da hora, aqui, e Jesus pergunta o nome dele. E ele fala assim, o meu nome, numa versão fala que é multidão, nas outras versões falam que é legião. O que era uma legião romana? Uma legião romana era a tropa de elite do exército romano. Era algo com cerca de 6.000 soldados, extremamente treinados, cruéis. Então, quando tinha que resolver uma parada complicada, eles mandavam a legião. E a legião era sinônimo de morte, de tragédia, de crueldade. Então, esse rapaz que estava no cemitério, ele era possuído por 6.000 demônios. 6.000 espíritos malignos. E eles pedem para Jesus, falam, não manda a gente para outra terra, não. Deixa a gente entrar nos porcos. E aí, por incrível, para nós, né? Por incrível que pareça, Jesus concorda. Jesus fala, então tá, podem entrar nos porcos. E eis que esses espíritos se lançam então aos porcos, e esses porcos se precipitam num abismo, caem nesse lago, no Mar da Galileia, e morrem. E diz que eram quase 2.000 porcos, isso daí. Aí o pessoal que criava porco foi na cidade, falou pro pessoal, o pessoal chega, a hora que o pessoal chega, encontra com esse endemoniado, ele morava em Gadara, então ele é conhecido como endemoniado gadareno. E eles encontram esse endemoniado no seu perfeito estado de juízo, calmo, sereno, vestido e sentado aos pés de Jesus. E você poderia perguntar, por que Jesus deixou os espíritos entrarem nos porcos? Olha, eu acho que ele deixou para mostrar que aquilo que estava naquele rapaz não era uma esquizofrenia, porque esquizofrenia você não transfere para 2.000 porcos, mas para mostrar que o que tinha naquele rapaz era capaz de fazer isso com 2.000 porcos, para mostrar o seu poder. E olha só que interessante, né? Jesus atendeu o pedido dos demônios, né? Não manda a gente para fora, deixa a gente entrar nos porcos, ok. E esse moço que foi liberto, ele pede para Jesus para acompanhar. E Jesus fala, não, você não vai acompanhar, você vai voltar para os seus para dar testemunho dessa história. Então, olha a disposição de Jesus. Ele atravessou um mar para ir salvar uma pessoa. Você acha que ele atravessou o mar sem saber o que tinha lá do outro lado? Ele foi em busca dessa uma pessoa. E o que ele levou para essa uma pessoa? Ele levou salvação, ele levou esperança, ele levou restauração. Por que eu quis falar sobre isso com vocês? Porque talvez a sua vida esteja uma tragédia e você nem saiba o porquê que está essa tragédia. Todas as tragédias, todas as coisas ruins são culpas de forças demoníacas? Não, não são. Eu já comentei aqui outro dia que a vida é feita de estatística também, que as coisas ruins acontecem. Mas tem muita coisa ruim que acontece que é fruto da ação maligna de demônios. Espírito maligno, não sei o nome que você dá para isso, chama de diabo mesmo, tá? De demônio. E talvez você esteja aí sofrendo, talvez você esteja vivendo um isolamento como esse cara vivia, talvez você esteja vivendo uma falta de saúde como esse cara vivia, talvez a sociedade esteja te alienando, te colocando de lado, assim como esse cara. Eu não sei qual é o seu problema, mas pode ser que você esteja tentando lutar contra um problema e que você não conheça esse problema. 6.000 demônios dentro de uma pessoa.
Não estou falando que tem 6 mil dentro de você, não, nem estou falando que está dentro de você. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe sim essa força das trevas que leva à morte, que leva à destruição, que leva à tragédia até as pessoas. Agora, com o que a gente combate? Quem foi que libertou esse rapaz? Foi Jesus. E como é que você pode fazer então a sua libertação, você se livrar dessa influência maligna? Eu vou ter que guardar a água do Rio Jordão? Não. Eu vou ter que ter o óleo especial? Não. A única coisa que você precisa é entregar a sua vida para Jesus. Mas como é que a gente entrega? Por que a gente entrega? Eu já disse em outros vídeos aqui que a gente é pecador. A gente é de uma natureza pecaminosa, a gente chama de natureza adâmica. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E nós somos seres pecadores. Perto da santidade de Deus, a gente é um lixo. A verdade é essa. Perto da santidade de Deus, a gente não é nada. O que a gente merece? A gente merece o inferno. Então, nós somos pecadores. E como é que Jesus pode salvar a gente? Jesus veio para morrer no nosso lugar. Ele era justo, perfeito, não tinha pecado nenhum, se fez homem e veio e morreu no nosso lugar. Então, como é que você se entrega para Jesus? É você reconhecer que você é um pecador, é você se arrepender dos seus pecados, é você reconhecer que Jesus veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que ele morreu pelos nossos pecados. É você crer nisso com o seu coração, você afirmar com a sua boca, você se arrepender. É assim que Jesus entra na sua vida. E quando você toma essa decisão, quando você tem essa posição, o Espírito Santo de Deus imediatamente entra em você. Olha só que interessante. Eu preciso fazer uma oração especial. Não precisa fazer nada. É você com você mesmo. É você se entregar. Mas como que faz isso? Você fala: Jesus, me perdoa, eu reconheço, eu sou um pecador, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. Me perdoa da vida que eu levava. Por favor, me aceita. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida. É assim. E Deus, que conhece o seu coração, eu preciso levantar a mão. Não faz nada, você pode ser agora, nesse momento. Pode ser uma coisa silenciosa. Você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você pede para Ele entrar em você. E a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entrar em você, aí nunca mais essas coisas ruins vão poder entrar, atrapalhar. Claro que a gente continua nesse mundo, a gente continua com as lutas. O diabo é um ser que ele só faz aquilo que Deus permite. Martinho Lutero falava que ele é um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus deixa a coleira aí só. Mas o fato é que a gente vai lutar contra isso a nossa vida toda, mas vai ser muito diferente quando você estiver com o Espírito Santo, quando você estiver com Jesus. A sua perspectiva vira outra, sabe? Você vai saber que se você morrer, acabou o sofrimento e que está tudo bem, que você vai para um lugar melhor, que você vai para o céu, para os novos céus e para a nova terra. Meu vídeo já está imenso, já está com quase 14 minutos, eu queria falar 8 minutos aqui só. Mas essa é a minha mensagem para você. Entregue a sua vida para Jesus, faça essa entrega e você vai ver que você não vai se arrepender disso não. Que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, tudo de bom para vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.